Oi, pessoal, eu sou o Murilo Comério e esse é o mais novo episódio do Capt Descomplica, o podcast oficial do Capt Cursos, em parceria com a editora Lumenhures. O podcast de hoje versa sobre o tema das fake news, que é o título do artigo científico do Gustavo José Misrai, que é o nosso convidado de hoje, e ele participou junto com mais 18 autores do livro Direito e Tecnologia, um debate multidisciplinar organizado por mim e pela professora Tainá Guiar Junquilho, lançamento desse mês da editora Lumenhures. O Gustavo também participou com outro artigo científico, junto com o Felipe Gonçalves, e eles fizeram uma explanação a respeito das decisões judiciais por algoritmo no segundo evento de lançamento do livro, e eu deixo o card aqui em cima para quem quiser acessar. Antes de apresentar o Gustavo, mais uma vez eu estou aqui acompanhado da professora Larissa Rodrigues, que me acompanha nessa jornada no podcast. Larissa, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, Murilo. Vai ser um prazer poder aqui falar de um tema tão importante como o do nosso episódio de hoje. Muito obrigada. Nosso convidado de hoje é o Gustavo José Misrai, que é mestre em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, pós-graduado em Direito Societário e Mercado de Capitais pela FGV do Rio de Janeiro. Também é advogado. Gustavo, seja muito bem-vindo de novo. Obrigado pela apresentação, professor Murilo, professor Larissa. Vamos lá, vamos com tudo. O podcast de hoje ele aborda um tema acalorado que atualmente é muito debatido do ponto de vista jurídico, político, sociológico, que atinge o Estado democrático de direito, já que as fake news têm um poder de propagação muito alto e têm como objetivo precípio influenciar votos e opiniões com base em uma notícia falsa. E a tradução de fake news é exatamente essa, uma notícia falsa ou uma notícia mentirosa. Mas esse movimento não é um movimento recente, como bem afirma o Gustavo no seu artigo científico. É uma discussão que remonta a questões platônicas e questões inquisitoriais, ganhando força desde as eleições americanas de 2016. Então, Gustavo, eu já começo te fazendo uma pergunta. Como você conceitua as fake news e como elas surgiram? Bem-vindo de novo, a palavra é toda sua. Obrigado, Murilo. Então, você foi na provocação certinha, porque primeiro começando como surgiu, pelo começo, depois pelo conceito. A brincadeira que eu quis fazer é justamente de que as notícias falsas, né, afinal, que é a definição de fake news, até do ponto de vista de tradução mesmo, né, livre, remonta anos atrás, né? E a brincadeira que eu fiz é de que, politicamente, as notícias falsas, por exemplo, elas têm origem desde a Grécia Antiga, né? Quando Platão criticava que os demagogos da Ágora levavam a democracia grega à derrocada, no exemplo, inclusive, da Guerra do Peloponeso, onde prevaleciam os bons oradores e não a verdade. Então, de alguma forma, a brincadeira com a notícia falsa, com a informação falsa ou com o falso, vinha desde lá. E o conceito que eu quis atribuir, que na verdade é o conceito que eu estou tentando apreender do que se discute hoje em dia, é uma mera notícia falsa, que é o primeiro conceito. Em vez da gente ir além e falar em difusão em massa, em vez de falar em difusão robótica ou enganação em massa, eu vou para o começo, que é a noticiação falsa. Por quê? Porque é o conceito mais básico, mais simples para a gente trabalhar. E eu trago um problema, na verdade, eu trago 3 problemas para conceituar juridicamente, e aqui eu faço a restrição de que eu estou falando de maneira jurídica, para o controle, a regulação ou a tipificação, não necessariamente a nível criminal, mas a nível civil, de modo geral, ou seja, utilizar esse conceito como um conceito jurídico das fake news ou da notícia falsa, que são 3, tá? São 3. O primeiro deles é o conceito de verdade absoluta, tá? Por exemplo, é muito discutido hoje entre processualistas, né? No processo, você debate, precisa encontrar a verdade. E tem diversas correntes hoje doutrinárias que defendem que não existe uma verdade absoluta, que a verdade é uma verdade formal.
Então, se eu vou pautar um conceito jurídico a partir de algo que não tem uma base sólida, porque muitos acreditam que não há verdade absoluta, eu já tenho que sair de meio campo. Antevendo aqui a minha posição, eu acredito que há verdade absoluta, mas a dificuldade, muitas vezes, é nossa, do intérprete, de compreender a realidade. Então, está muito mais na questão da interpretação do que na verdade em si. Mas isso aí já é discussão filosófica. O segundo ponto é de linguística, porque a estrutura da linguagem ela é capaz de alterar a própria forma como você apresenta, seja com o uso de advérbio, com o uso de adjetivos, com o uso da linguagem direta ou indireta. Então, muitas das vezes, eu posso alterar, não alterar, melhor dizendo, mas dar luz e sombra para elementos que talvez não tinham a proporção de luz e sombra que eu estou dando, e fica difícil eu conseguir trabalhar com esse conceito dentro de uma caixa de notícia falsa, quando, na verdade, eu estou meramente dando desproporção ao que aconteceu. E aí você vai começar a trabalhar no nível de proporção, também difícil. E o terceiro elemento é aquele relacionado à eleição do titular, da escolha da verdade, ou melhor, do controle da verdade. Porque se eu preciso dizer que tem a notícia falsa, eu preciso que alguém diga que a notícia é falsa. Então, alguém vai ser o titular dessa verdade absoluta e do controle da linguística sobre o que está sendo dito. Eu acho isso pavoroso do ponto de vista individual. Eu acho que a gente chega quase que numa escatologia literária de George Orwell, do Ministério da Verdade, que fica fazendo controle daquilo que é dito e aquilo que não é dito. A minha proposta, do ponto de vista político-jurídico, né, e filosófico, é de que a gente tenha, na verdade, uma livre concorrência da informação. Que a notícia verdadeira, quase que de forma iluminística, né? A notícia verdadeira ela vai nascer pelo excesso de razão que tenha nela. Então, é importante que a notícia falsa ela se perca dentro de tantas notícias verdadeiras que a gente tem a ter. Então, o direito ele não precisa ser utilizado como um conceito para se aplicar a notícia falsa para controlar esse problema. E aqui, se vocês me permitirem, eu vou tentar dar um fundamento jurídico para explicar agora, não só do ponto de vista prático, mas o porquê que o ordenamento jurídico aponta para o não controle das fake news, para a não reprimenda direta das fake news, o que não significa que não vou reprimir outras coisas, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que norteia todo o sistema jurídico, né, desde a Constituição, ilumina as normas infraconstitucionais também e infralegais, no sentido de que o humano é o centro, o humano é o objeto de proteção. Então, proteger aqui o humano não é proteger uma informação verdadeira, mas é proteger aquele que diz e aquele que recebe, o que é muito diferente. Eu teria que fazer uma abstração e criar um direito talvez coletivo à informação, verdadeira, o que eu acho muito perigoso, para tentar contrapor o sentido mais individual da dignidade da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana. O que a gente tem hoje no ordenamento jurídico, como elemento de controle, já basta para resolvermos os problemas da pessoa humana. E nada mais é do que o artigo 186 do Código Civil. Eu vou ficar citando o dispositivo, mas todo mundo conhece o princípio do nemine ladere, né, de não causar dano a terceiro. Então, se eu causar dano a alguém a partir de uma manifestação, seja na rede social, seja aqui numa live, seja no WhatsApp, o que for, eu tenho reprimenda no Código Civil para isso, 186, 927. Eu posso ter outras espécies de reprimenda a nível criminal, quando eu estou falando de uma injúria, de uma difamação, né, dos crimes contra a honra. Eu posso ter também aqui tipos penais e ilícitos e civis de concorrência desleal, quando eu uso de uma informação falsa para afastar a minha concorrência, afastar a clientela da minha concorrência. Sem falar também dos ilícitos, quando a gente fala de informação, do mercado de valores imobiliários, que é muito importante para compra e venda de ativos. Vale lembrar dois outros exemplos mais sofisticados, que é o modelo eleitoral. Tá? Existe uma resolução
23.610, que trata dessa questão e fala da divulgação de informação falsa em período eleitoral, que, a meu sentir, inconstitucionalmente, por causa dessa leitura que eu fiz até aqui, avança para esclarecer que é possível ser aplicada também em período não eleitoral. Surge uma preocupação, se daqui a pouco, então, o Tribunal Eleitoral, né, a Justiça Eleitoral, daqui a pouco ela vai se eternizar e se aplicar sobre fatores não eleitorais, talvez politizando a vida mais do que já está. E, por fim, eu lembro da reprimenda do Marco Civil da internet, que estabelece um sistema também com contraditório e ampla defesa para indisponibilização. Mas, nesse caso, com a exceção do Tribunal Superior Eleitoral, da resolução, ele também tem uma reprimenda à agressão do indivíduo. Então, o Marco Civil da internet estabelece isso quando houver uma violação que agride o indivíduo. Então, também aqui, eu não tenho uma norma que fale da verdade, da informação verdadeira, mas do indivíduo. Então, a minha defesa, a minha advocacia aqui é de que eu não preciso e eu não devo, sob pena de agredir a liberdade de expressão, fazer um controle do que é falso. Devo fazer um controle do que é agressivo, do que é violento e agressivo do ponto de vista do ordenamento jurídico, que agrida a pessoa do outro lado. E o exemplo que eu quero dar para concluir esse trecho, talvez se tiverem algumas perguntas para a gente avançar, é o exemplo do direito ao esquecimento, que é na doutrina civilista hoje bastante falado depois do precedente do Supremo Tribunal Federal, porque o direito ao esquecimento aqui é o direito de retirar uma informação verdadeira. O judiciário está dizendo que uma informação verdadeira pode ser retirada. Então, não é a verdade que está sendo protegida, mas é o humano por detrás daquela informação, na linha do que eu estou dizendo. Então, trocar o sentido e trazer o conceito de fake news, ou em português, notícia falsa, ou informação falseada, ou informação dissimulada, ou desinformação, como for, a meu ver, é uma mudança de sentido do ordenamento jurídico. Muito interessante a sua explanação, e você mencionou um assunto que eu gosto muito, que é em relação ao direito ao esquecimento, que é muito trazido lá na Europa, e aqui no Brasil a discussão, pelo visto, ela começa a partir de agora, né? Mas, por exemplo, o Google, ele não admite que você faça um requerimento para que seu nome e todas as suas informações sejam retiradas do campo de pesquisa, a não ser que a pessoa pleiteie isso judicialmente, né? E quando você faz esse pedido para o Google, consta lá a informação somente para os cidadãos da Europa. Isso não se aplica aqui no Brasil, a pessoa tem que recorrer à via judicial, mas em regra, em contato com o Google, ela não consegue retirar essas informações. Mas enfim, eu só fiz essa observação porque eu já tinha pesquisado a respeito desse assunto, foi muito interessante você ter mencionado isso, claro, além de todo o resto. No seu artigo, você menciona, Gustavo, que a reprimenda de notícias falsas por qualquer outro meio criará um caminho para abusos. E aí eu queria instaurar um breve debate a respeito disso, porque o abuso ele já pode surgir com a disseminação das fake news. O abuso de direito, o abuso de direito da liberdade de expressão, talvez. Hoje as notícias falsas, elas ganham um poder de disseminação muito forte por causa das redes sociais, em um contexto social em que muitas pessoas se informam, por exemplo, pelo WhatsApp, tomam aquilo como uma verdade absoluta. Então, quando se cria uma notícia falsa, falando que uma pessoa pode virar jacaré ao tomar a vacina, tem gente que acredita que aquilo é uma verdade, que vai virar um jacaré e não toma a vacina. Então, a fake news, hoje, aqui no contexto brasileiro, ela pode agredir não só um indivíduo, mas ela pode agredir o Estado Democrático de Direito, também uma coletividade e chegar até mesmo em questões sanitárias.
E a gente tem que lembrar de uma questão que hoje, tudo que envolve a internet, as redes sociais, serviço de streamings, a gente está sujeito aos algoritmos e à inteligência artificial. E os algoritmos e a inteligência artificial nos levam para o caminho daquelas notícias que nos interessam. Então, é muito difícil hoje, no sistema de algoritmo e inteligência artificial, a gente ter esse debate de pesquisar e de procurar o outro lado da moeda, digamos assim. Então, por exemplo, os serviços de Netflix, de Amazon Prime, eles sugerem os filmes e as séries de acordo com o que você gosta. Isso também acontece no campo político, e eu imagino que seja essa a preocupação eleitoral também, porque há uma discussão muito profunda sobre essa disseminação de fake news e o impacto no Estado Democrático de Direito, porque acaba influenciando em votos e opiniões, entende? Então, eu queria que você esclarecesse, mencionasse o que você quis dizer quando se refere aos abusos. Porque logo depois, no capítulo seguinte do seu artigo, você traz uma série de mecanismos judiciais exatamente de reprimenda. Mas acontece que a gente vive num momento hoje que a fake news, e até mesmo pelos robôs, por exemplo, quando você diz que a gente tem que ter uma enxurrada de verdade para que a mentira se perca, a gente tem um problema sério hoje nas redes sociais, que são o uso de robôs em massa. E os robôs, eles fazem exatamente isso. É propagar a notícia falsa para que ela não se perca diante das notícias verdadeiras. Porque a gente tem a teoria, que é verdade, né, que as notícias verdadeiras se sobrepõem às falsas, mas a gente tem uma série de robôs trabalhando para que isso não aconteça. Vamos lá. Foi algumas coisas que me ajudaram a deixar tudo mais claro. Vou tentar dar uma metáfora aqui para explicar o que eu compreendo como sistema de reprimenda possível e adequado. Seria como uma colcha de retalhos, onde você tem mecanismos que se sobrepõem e que se intercortam, que cada um trabalha dentro do seu campo. Então, o Nemi Laderi, na responsabilidade civil, trabalha dentro do seu campo. A reprimenda, a responsabilidade civil criminal para os crimes contra a honra, trabalha dentro de um outro cenário. E para eu perceber um ilícito civil, não necessariamente preciso perceber o ilícito criminal, e a recíproca é verdadeira, e existe autonomia e independência entre os dois campos. Assim como eu também tenho para concorrência, assim como eu também tenho a nível eleitoral, assim como eu tenho a nível de marco civil da internet. Então, o que eu quis dizer é como se eu tivesse várias armas, cada um de calibres distintos e mecanismos distintos, para poder tentar acertar o alvo. E que trabalhar com o conceito de fake news não é a melhor maneira de reprimir. Porque, Murilo, muita gente, quando chama fake news, na verdade, trata desse problema que você falou, que é a difusão através de um mecanismo automatizado para dar um senso de desproporção para a notícia. Então, eu invento um fato sobre o Murilo, boto um mecanismo automático, e aí parece ser a verdade. Aí eu boto uma enxurrada de mentiras, contrapondo a tal da verdade. Por isso que, aonde eu acho que existe uma exceção e é preciso uma preocupação, e aqui voltando ao meu artigo, fazendo merchan, para que quem estiver assistindo vá lá e dá uma lida, eu separei um capítulo para falar da vedação anonimato. Porque ali sim eu acho que tem que ter preocupação. Uma vez que eu tenha atenção ao anonimato, eu vou resolver esse problema que você mencionou. Porque, sabedor de quem está por trás daquelas informações, não podendo se esconder, eu tenho capacidade de responsabilizar, civil, administrativa ou criminalmente. Então, a pessoa não vai ter para onde correr. Ainda que talvez a justiça tarda, ela não vai falhar, porque ela vai conseguir pegar, ela vai conseguir identificar. O problema é que eu ter uma pessoa anônima se escondendo por detrás disso. Ah, Gustavo, ser anônimo significa, então, que eu não posso ter um perfil chamado Cinderela?
Eu não posso ter um perfil de empresa? Não, claro que você pode. Basta que você tenha uma identificação, uma rastreabilidade por detrás. Que esse canal Cinderela, que esse perfil Cinderela, esteja identificado por um CPF e um nome. Mas, Gustavo, então está ficando difícil. E como eu vou ver isso na prática? Aí que está uma tentativa de resolver o problema sem resolver, que foi a Constituição Federal já estabelece no seu artigo 5º a vedação ao anonimato para a difusão de informações. O problema é que a tecnologia avança com tal velocidade que eu não tenho condição, através de uma norma estanque, estabilizada e congelada, exercer o controle na mesma velocidade que os meios de tecnologia se avançam. Então, a minha opção frente ao assunto é que não haja hoje uma norma especial, legal ou infralegal ou regulamentar sobre o anonimato e a tecnologia, as maneiras de controlar isso, com receio da gente, em 2 tempos, ficar defasado. Comprar o iPhone 12 e entrar o 13, comprar o 13 e entrar o 14, a nível legal. Então, eu prefiro que a jurisprudência avance, como tem avançado para os casos que não se referem a isso. Sobre os melhores meios para as redes sociais, principalmente, que é onde a gente está falando, tenham controle sobre CPF ou CNPJ por detrás daquela manifestação, para que possa ser objeto de responsabilização civil, criminal e administrativa. Dentro dessa lógica sobre a vedação ao anonimato e sobre a identificação do perfil, eu compreendo muito bem o que você quis dizer, mas aí eu vou te devolver uma pergunta que foi uma reflexão que me veio e me colocou a pensar, e sei que esse é um problema que o judiciário tem enfrentado, que é quem se torna o responsável por esse não anonimato? Porque o que muitas vezes a gente vê e ouve falar, eu particularmente enquanto advogada não tenho atuação nessa área, e, enfim, mas a gente acompanha os debates e vê que comumente redes sociais, as principais, são acionadas na justiça ou são alvos de alguma medida judicial para que venha e informe nos autos de um processo ou em algum momento quem é o proprietário daquele perfil. E aí, dentro dessa lógica, será que quando a gente chama o impedimento ao anonimato e exige essa identificação, esse CPF, esse CNPJ que está por trás do perfil da Cinderela, será que a gente não corre o risco de desviar a atenção e atribuir responsabilidade para quem não sei se competiria ou não? O que você acha sobre isso? E aí depois eu tenho uma outra pergunta também, mas eu vou me segurar aqui, muito boa para você me responder também. Deixa eu tentar nessa primeira, professora Larissa. A pergunta é muito boa. Ou seja, vou tentar formular de forma grossa. Você está me dizendo que eu vou processar demais o Facebook, quando, na verdade, não é o Facebook que tem a ver com isso. Mais ou menos. Mas ele resolveu empreender. E empreender com isso. Empreender com informação. Então, aqui vou jogar para outro campo, dado que a gente avançou na discussão, pela teoria do risco, que a gente tem até no Código Civil, parágrafo 10927, responde até objetivamente, vamos dizer assim, aquele que gerar o risco, aquele que se empreender naquela atividade e assumir os riscos, né? Tanto que a gente chama da teoria do fortuito interno para a questão da aviação civil, porque a parte do risco do empreendimento é parte do risco do empreendimento, do Facebook, do Instagram, sem querer fazer mídia, mas do TikTok, do outro lado, esqueci o nome do Twitter. Eles estão se enveredando por esse caminho e ganham dinheiro com isso. Então, que preparem uma equipe jurídica para responder em juízo quando devem abrir ou quando não devem abrir. E abrir informação mediante decisão judicial. Acho que um jurídico de uma rede social, a coisa mais fácil é ser demandado disso para abrir o usuário. Acho que ele não quer, para não criar muito precedente, mas a coisa mais fácil é, tá bom, ter que entregar isso aqui, então ok. Talvez seja pior se tiver que pagar a multa diária.
Mas eu percebo nas redes sociais que de um tempo para cá já teve uma alteração significativa do modo operacional. Por exemplo, alguns posts no Twitter ou no Facebook, se tem uma tendência a ser uma fake news, eles já informam a pessoa de que aquele post pode ser uma fake news. Entendeu? Isso. E no WhatsApp, houve uma limitação da quantidade de pessoas que você pode encaminhar uma mensagem. Então, já é também uma sinalização para evitar uma disseminação de notícias falsas. E o Facebook, o Instagram, para proteger a comunidade, começou a vetar ações repetitivas. Então, quando tem uma ação repetitiva que é muito comum de robô, ele entende que é spam. Então, as redes sociais começam a se movimentar aos poucos para tentar impedir esse movimento de automatização das fake news, embora ainda ocorra muito. Só um registro, professor Murilo. Essa solução que você disse do WhatsApp, para tentar avançar um pouquinho, que foi uma coisa que eu não comentei, é uma das medidas que estão em debate no PL, que está na Câmara, aprovado no Senado, que é o impedimento de encaminhamento das demandas em massa. Então, eles estabelecem lá um limite, das mensagens em massa, um limite para o encaminhamento das mensagens e, inclusive, de registrar as mensagens que estão constantemente enviadas, como a gente já recebe muitas vezes no WhatsApp. Isso é algo que já estava na lei. A época que eu escrevi um artigo não tinha sido aplicado, e eu fui ver já aplicado na prática, quase com um modelo de autorregulação, né, pela própria empresa, antes da lei ser mesmo aprovada. Então, quem sabe ela vai ser aprovada até de forma defasada. Você vai fazer a próxima pergunta, Larissa? Posso? Pode. Mas ainda assim, Gustavo, eu vou... lá no seu artigo, você faz uma passagem sobre as eleições do Trump. A gente tem enfrentado intensos debates sobre fake news e informações falsas nas mídias sociais, e aí a gente está falando de temas variados, e são questões que são muito corriqueiras, mas também questões que muitas vezes são muito complexas para a sociedade, como, por exemplo, a veiculação de informações falsas sobre processo eleitoral, sobre eleições e etc. E isso não é um cenário exclusivo do Brasil. E aí, dentro dessa realidade, são duas perguntas. A primeira, eu fui instigada a fazer quando eu li nas primeiras linhas do seu artigo, quando você diz, e aqui você já mencionou, sobre a questão da dignidade da pessoa humana e a proteção do ser em todas as esferas, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Mas aí, um pouquinho mais à frente, você menciona, e eu achei muito legal essa colocação que você fez, abro aspas, e você coloca: cada indivíduo é uma imprensa. Há essa referência, e eu achei ela muito legal. E aí, quando a gente pensa sobre dentro dessa perspectiva de que cada indivíduo é uma imprensa, e de fato, hoje em dia, com uma aceleração, uma facilidade de se veicular notícias, eu posso estar aqui sentada na minha cadeira, gravando esse podcast com vocês, e de repente criar uma notícia e fazer isso circular de alguma maneira, de modo tal que amanhã isso pode ser, eventualmente, uma informação em massa que esteja circulando. E aí, dentro dessa lógica de que cada indivíduo é uma imprensa, e eu pensei nela sob esse aspecto, né, de que a gente pode hoje produzir, e falar, será que não vai chegar um ponto em que talvez essa liberdade de expressão, essa proteção à dignidade da pessoa humana, não vai ainda assim ensejar ou demandar a formulação de política sobre informação falsa, ainda que a gente já tenha no nosso ordenamento, e eu achei muito boa essa colocação que você fez para dizer, olha, a gente já tem um Código Civil aqui que está trazendo isso. Mas dentro dessa amplitude que a gente vê hoje, você não acha que talvez chegue um ponto em que se torne necessário reprimir a informação falsa por um instrumento específico ou não?
Tá. Vamos lá. Pergunta boa. A minha primeira, eu vou tentar seguir a mesma linha de raciocínio da sua pergunta para tentar dar a resposta. Vou voltar a cada indivíduo é uma imprensa. E a imprensa, pelo menos no Estado moderno, talvez eu esteja pecando, mas acho que não foi objeto de reprimenda direta, a não ser em estados ditatoriais de exceção, sítio, etc. Então, se a imprensa pode funcionar livremente, cada qual com o seu editorial, cada indivíduo imprensa também deveria e poderia atuar dessa forma. Aí a sua pergunta, pelo que eu estou entendendo, foi se isso não pode gerar, talvez, alguma conturbação social em algum momento. Eu vou tentar me reservar da seguinte resposta. A priori eu não vejo, mas eu não sei o dia de amanhã. Se daqui a 2 anos você vai apontar o dedo para mim na rua dizendo, Gustavo, você falou que não precisava. Não, estou falando para o período atual. Eu acho que para o momento atual, onde que a gente vive hoje, que as coisas se aceleram muito, não vejo necessidade por conta dos instrumentos já existentes para proteger dano à pessoa humana, para proteger a honra, no ponto de vista criminal, para proteger o mercado e para proteger a informação verdadeira a nível de controle de valores imobiliários. Então, eu não vejo necessidade de fazer uma proteção direta e imediata. Mas eu vou querer me reservar para amanhã, se alguém me apontar o dedo, eu poder talvez dizer que, não, pera lá, talvez aqui a gente chegou numa conturbação tal. Por quê? Qual é a minha preocupação? Isso seria a um nível não direito civil, mas talvez até a nível direito administrativo, até alguma coisa a nível direito público, porque a gente vai sair de uma seara individual para ir para uma seara coletiva de controle da informação verdadeira, que eu estou querendo evitar, em proteção à dignidade da pessoa humana. Mas, bom, o tempo é o tempo. Amanhã é um novo... Pode falar, Larissa, pode falar. Amanhã é um novo dia. É exatamente isso que eu ia dizer. Tudo se modifica de forma tão veloz. Há 10 anos atrás, a gente não imaginava falar tanto sobre algoritmo, inteligência artificial, fake news. A gente vive um contexto agora totalmente diferente do que se a gente voltar a 10 anos atrás. E eu cito um exemplo, eu vivo recebendo lembranças do Facebook, eu era extremamente ativo no Facebook, postava coisas do meu celular, porque há 10 anos atrás a gente estava no MSN e não tinha nem o WhatsApp direito. Então assim, eu sou da época do ICQ, então assim, as coisas se Testemunho. do testemunho no Orkut, deixar a declaraçãozinha pro amiguinho. Então, assim, a gente realmente não sabe o que vai acontecer e como a sociedade ela vai se reinventar e vai acompanhar essa evolução. Nós não sabemos o que será da sociedade daqui a 10 anos. Dá até medo de pensar, e eu compreendo, Gustavo, porque até um artigo científico, se demorar muito para publicar, ele se perde na alteração do contexto social e jurídico, que a sociedade a todo instante ela demanda algo diferente. Você queria falar alguma coisa, Gustavo? Não, eu só queria destacar que isso é tão verdade que é o primeiro artigo da minha vida que eu resolvi botar data nele mesmo como uma espécie de controle do tempo contra mim mesmo. Que amanhã aconteceu alguma coisa, alguém vai dizer, mas olha, você disse isso. Não, eu disse ali. Eu vou fazer isso com a situação dali. Enfim. Eu vou fazer isso também. Olha, então, Gustavo, Larissa, muito obrigado. Foi muito legal gravar esse podcast com vocês. Muito mesmo. Gustavo, a casa é sempre sua. A Larissa está aqui com a gente toda semana, mas toda vez que quiser debater algo, é só nos avisar e vir para cá, tá bom? Então, vou encerrar, pessoal. Até mais.